Olá, queridos componentes da banca. Meu nome é Tiago Bento Borges, sou aluno do curso de Agronomia na Universidade de Cuiabá, e o tema do meu trabalho é Manejo Integrado de Pragas e Produção da Cana-de-Açúcar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus que fez com que meus objetivos fossem alcançados durante todos os meus anos de estudos, aos meus pais pelo amor, incentivo e apoio incondicional, aos queridos professores pelas correções e ensinamentos que me permitiram apresentar um melhor desempenho no meu processo de formação profissional ao longo do curso, a minha esposa e a minha filha por todo o carinho e amor, e a minha grande amiga engenheira agrônoma Márcia Partoschi, que com seus incentivos me motivaram a chegar até aqui. O tema escolhido se baseia na produção da cana-de-açúcar, as pragas que acometem a cultura durante todo o plantio e o manejo das mesmas. A cana-de-açúcar é uma cultura perene em pequenas propriedades e semi-perene em grandes propriedades, sendo utilizada na produção de bebidas, etanol, aproveitada para alimentação animal, produção de melado, açúcar de consumo humano, cachaça, rapadura. Nas grandes lavouras, a produção é para o agronegócio, sendo para o cultivo e comércio de sucro alcooleiro. A produção. Produção no Brasil, o agronegócio da cana-de-açúcar se tornou responsável por 20 bilhões de dólares ao ano, sendo um dos principais setores que geram empregos de formas diretas e indiretas. O país produz uma média de 39% da cana-de-açúcar mundial, sendo com isso o maior produtor com 642 milhões de toneladas ao ano. No Brasil, o maior produtor de açúcar e etanol é o estado de São Paulo, sendo responsável por cerca de 56% da produção nacional. Pragas. O conceito de praga é econômico, dinâmico e depende de uma série de fatores ecológicos relacionados ao nível populacional e época de ocorrência, econômicos, levando em consideração o valor econômico da cultura, objetivos e custos de controle, sociais, baseados no desenvolvimento da região e momento histórico, e culturais, levando em conta o nível técnico do produtor, e principalmente a interação entre esses fatores. O manejo. Conhecer as pragas e o momento de sua ocorrência é essencial para o manejo desses insetos e seu controle. Consequentemente, o ganho de produtividade. Assim, as estratégias de controle populacional dos insetos devem ser dinâmicas o bastante para contemplarem o emprego de diferentes opções de acordo com os interesses do momento. A cana-de-açúcar, que tem nome científico Saccharum officinarum, é uma planta C4 pertencente à família das Poaceae e apresenta papel fundamental na produção de energias renováveis. A cana-de-açúcar está entre uma das principais culturas agrícolas no Brasil, apresentando papel fundamental na produção de energias renováveis, fabricação de etanol, que é utilizado para o combustível, sendo também fonte de biomassa. A produção de cana-de-açúcar está relacionada com a capacidade dos colmos de produzir e armazenar a sacarose. Ciclo de desenvolvimento da planta. De acordo com o Leal 2012, a planta da cana-de-açúcar tem reprodução sexuada, mas seu estabelecimento nas lavouras acontece por meio de segmentos do colmo denominados toletes. Porém, para que isso aconteça, é fundamental que as exigências climáticas e nutricionais da cultura sejam atendidas corretamente durante todo o ciclo de desenvolvimento, iniciando com a brotação do tolete e emergência das brotações, em seguida com o perfilhamento, com o crescimento da parte aérea, após o florescimento e finalizando com a maturação que acontece nos colmos. A seguir, verificaremos um esquema que mostra o desenvolvimento da planta na lavoura. O ciclo de desenvolvimento da planta de cana-de-açúcar passa por várias fases,
até seu estado de maturação, em que é cortada para utilização como matéria-prima. Emergência. O broto rompe as folhas da gema e se desenvolve em direção à superfície do solo. As raízes do tolete surgem. A emergência do broto ocorre de 20 a 30 dias após o plantio. Esta fase é uma fase considerada muito importante e depende da qualidade da muda, ambiente, época e manejo do plantio. Neste estágio ocorre o enraizamento inicial, 2 a 3 semanas após a emergência, e o aparecimento das primeiras folhas. Perfilhamento. Perfilhamento é o processo de emissão de colmos por uma mesma planta. Este processo resulta no crescimento de brotos que vão em direção à superfície do solo. É através dele também que ocorre a formação da touceira da cana-de-açúcar e a população de colmos que será colhida. Crescimento da parte aérea. É a partir do auge do perfilhamento, os colmos crescem e se desenvolvem, ganhando altura e acumulando açúcar em sua base. É uma fase em que as folhas mais velhas começam a amarelar e secar. O canavial pode atingir altura acima de 3 metros, com uma população final de colmos, variando em função das condições climáticas e do solo. Maturação dos colmos. Quando a touceira atinge altura igual ou superior a 2 metros, as folhas que se encontram na altura mediana da planta começam a ganhar um tom amarelado e a secar. Esse fenômeno indica que já está sendo depositada açúcar nessa região. Entre o outono e o inverno, com a presença de chuvas e temperaturas mais baixas, o crescimento diminui e a maturação aumenta. O momento da colheita é definido, entre outras condições, a partir da variedade, da época do plantio e a duração do ciclo. Seu ciclo é em média de 6 anos, com 5 cortes. Os problemas com infestações de pragas relacionados a essa cultura têm se constituído como um dos principais fatores limitantes para a produção e o rendimento industrial. Aproximadamente 85 espécies de insetos estão assinaladas como causadoras de danos a lavouras canavieiras do Brasil. Dentre estas, algumas são consideradas pragas importantes, em alguns casos com abrangência nacional e outros regional. A importância de cada praga, de modo geral, é variável conforme a temperatura, fotoperíodo, em função do tipo de solo, condições climáticas, etc. Abaixo, uma listagem das 7 principais pragas da cana-de-açúcar. Nesta lista, temos 7 das principais pragas que acometem a cultura da cana-de-açúcar no Brasil. Podemos destacar broca da cana-de-açúcar, broca gigante, cigarrinha das raízes, cupim da cana-de-açúcar, formiga saúva, besouros e bicudos da cana. Neste trabalho, destacamos 3 das principais pragas com importância econômica na lavoura de cana-de-açúcar. A primeira delas, podemos falar da broca da cana-de-açúcar, Diatreia saccharalis. É uma praga de grande importância econômica pelos danos causados à cultura. Exemplo, perda do peso do material, tombamento devido ao broqueamento transversal do colmo, coração morto, sintoma observado em plantas jovens, levando ao secamento dos ponteiros, enraizamento aéreo e formação da brotação lateral. Abaixo temos uma imagem que ilustra o ataque da praga à cana-de-açúcar. Manejo da broca da cana. Para o manejo da broca, Moraes 2017 recomenda o controle químico e biológico. A Cotesia flavips, uma pequena vespa, é o principal agente de controle biológico utilizado para o controle da broca. Além disso, para o manejo da broca, utilizam-se inimigos naturais, manejo cultural e semioquímicos. Essa combinação de métodos, quando bem aplicadas, é eficiente, duradoura e seletiva. Mesmo assim, o método mecânico de catação manual de lagartas e pupas ainda é utilizado.
Podemos destacar também, como praga de grande importância econômica na cultura da cana-de-açúcar, o cupim da cana-de-açúcar, que tem como os principais danos atacar os colmos, construir galerias em seu interior e também destruir os toletes e as gemas. Diminui a germinação da cana, que apresenta grande número de falhas e exige o replante das áreas mais infestadas e a renovação precoce do canavial. Em cana adulta, os cupins atacam raízes e abrem galerias no entrenós basais, destruindo os tecidos e ocasionando a secagem dos colmos. As perdas médias causadas por cupins subterrâneos são estimadas em 10 toneladas de cana por ano em cada hectare. Manejo do cupim da cana deve ser, sempre que possível, baseado em amostragem, na qual se avaliam gêneros e espécies presentes em iscas aéreas de expansão, ou touceiras, áreas de reforma. A nota de população é dispensável, por tratar-se de insetos sociais e por ser um dado variável de acordo com a hora do dia da avaliação e a umidade do solo. Abaixo temos uma imagem que mostra o esquema a ser utilizado na amostragem desses insetos em 1 hectare de cana-de-açúcar. É recomendável também aplicar o controle químico naqueles locais em que forem identificadas ocorrências de 40% ou mais de infestação de cupins, em touceiras que estiverem presentes espécies mais agressivas. Quando não for possível realizar a amostragem, deve-se fazer o controle com base no histórico da região, e o produto com melhor performance de controle contra este inseto é o Fipronil 800WG. Cigarrinha das raízes e os principais danos causados por este inseto. Redução da fotossíntese e produtividade, deterioração do colmo pela perfuração das cigarrinhas, morte dos colmos, murchamento do colmo e morte da planta, a redução da qualidade do açúcar, redução da pureza do caldo e elevação dos contaminantes. Os adultos de cigarrinha vivem na parte aérea das plantas, sugando a seiva das folhas. Os machos são de coloração marrom avermelhada, medem cerca de 12 milímetros de comprimento e apresentam 2 manchas no terço apical das asas anteriores. Manejo da cigarrinha das raízes. O controle químico com inseticidas neonicotinoides tem dado melhor retorno econômico. A aplicação dos produtos assim que aparecem as primeiras ninfas, primeira geração, evita perdas irrecuperáveis na lavoura, além do benefício adicional do efeito fisiológico dos produtos, com maiores ganhos de produtividade. O fungo Metarrhizium anisopliae é a opção de controle biológico. Porém, para ter sucesso, deve ser de boa qualidade, ou seja, cepa adequada, pureza e poder germinativo. E só deve ser usado nas seguintes condições: período chuvoso persistente e fechamento do canavial. Conclusão: este trabalho teve a função de apresentar sobre o conceito da cana-de-açúcar, sua fenologia, as principais pragas, a produção, abrangendo de forma objetiva o conhecimento quanto à cultura, que é utilizada em vários setores econômicos do país. O manejo integrado de pragas, o MIP, é uma estratégia de múltiplos controles de infestação, que se fundamenta no combate ecológico e nos fatores de mortalidades naturais, procurando desenvolver manejos de controle que interfiram minimamente no ecossistema local, com o objetivo de diminuir as chances dos insetos atingirem reprodução que cause dano econômico à lavoura. Sendo assim, finalizo o meu trabalho com a frase de Robert Collier: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Muito obrigado a todos e forte abraço.